4. Como receber o Filho do Homem? Ouvir a voz de Deus. Deus retornará nos últimos dias como o Filho do Homem para realizar a obra de julgamento entre a humanidade. Se for um filho do homem comum e normal, e pela aparência não for reconhecido como Deus, como podemos recebê-lo? Podemos examinar juntos algumas passagens das Escrituras para encontrar o caminho. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estas profecias mostram-nos claramente que só podemos acolher o Senhor ao ouvirmos atentamente. Mas por que precisamos de ouvir? Se o Senhor realmente viesse sobre as nuvens do céu e todos o pudessem ver com os próprios olhos, então não haveria necessidade de ouvir a voz de Deus. Bastaria ver. No entanto, como o Senhor retorna como o Deus encarnado, ou seja, o Filho do Homem, ele parece uma pessoa comum, sem a imagem de Deus nem nada de transcendente. Por isso, para reconhecer que esse Filho do Homem é o Deus encarnado, só o podemos identificar ao ouvir a sua voz. Isto é, ao reconhecê-lo através das palavras que ele expressa. Assim como o Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Portanto, a chave para acolher o Senhor é ouvir a voz de Deus. E somente assim podemos acolher o Senhor. Esta voz refere-se às muitas verdades expressas pelo Senhor quando Ele retornar, que as pessoas nunca ouviram antes. As virgens prudentes ouvem as palavras preferidas pelo Filho do Homem, reconhecem que são a verdade e a voz de Deus, e enchem-se de alegria ao receber o Senhor, pois somente o Filho do Homem encarnado pode expressar a verdade. Somente Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Aqueles que não ouvem as palavras do Filho do Homem, mas não se interessam, não as levam a sério ou rejeitam a verdade, são as virgens tolas. Essas pessoas serão rejeitadas pelo Senhor e acabarão a chorar e a ranger os dentes no meio da grande catástrofe. O Senhor Jesus disse: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Isso serve para dizer às pessoas que, ao ouvirem alguém a testemunhar que Deus apareceu e expressou muitas verdades, devem buscar imediatamente e a examinar se essas palavras são realmente as palavras de Deus, se são a verdade. Se forem, devem aceitá-las e obedecer-lhes, porque todas as ovelhas de Deus ouvem a sua voz. Ao ouvirem as palavras de Deus, sentirão que são a verdade, que têm autoridade e poder. Sentirão também que essas palavras são profundas, cheias de mistério, e que não poderiam ser expressas por nenhum ser humano. Assim, reconhecerão no fundo do coração que essas palavras vêm do Espírito Santo, que são, de facto, a voz de Deus. Foi assim que as virgens prudentes ouviram a voz de Deus e acolheram o Senhor. Irmãos e irmãs, então vamos refletir sobre uma pergunta e vamos ver o que todos aprenderam com este estudo bíblico. De que forma Deus virá novamente? A. Ele descerá publicamente sobre as nuvens.
porque já havia retornado em carne há 2000 anos. B. Virá em segredo como espírito. C. Primeiro, ele se tornará carne novamente e virá em segredo. Depois, descerá publicamente sobre as nuvens. D. Não tenho certeza. A resposta correta é a letra C. Primeiro, ele se tornará carne novamente e virá em segredo. Depois, descerá publicamente sobre as nuvens. Respondeu corretamente?